A cantora Anitta meteu um bloco no Bolsonaro nas redes sociais. É verdade, e eu vou explicar por quê, e ela mandou um recado ainda que faz sentido. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo dando um bom domingo, como é que foi no feriado aí, e só lembrando que mais tarde hoje, às 18 horas, ou seja, hoje, dia 17, domingo, às 18 horas, vai acontecer o evento Guerra de Argumentos. Estará aqui o link na descrição e no comentário fixado para que você possa participar, é gratuito, basta se inscrever e vir hoje à tarde aqui para a gente conversar sobre táticas maliciosas, desonestas, que muita gente utiliza para poder contaminar o debate público. Então se inscreva aqui embaixo e participe. Então, o que aconteceu? Qual é a história envolvendo Anitta e Bolsonaro dessa vez? O seguinte, a Anitta ontem ela cantou no festival de música lá na Califórnia, o Coachella, que é um importante festival de música, e na apresentação dela ela estava usando uma roupa com as cores da bandeira do Brasil. E daí, em seguida, a Anitta comentou o seguinte aqui, eu vou ler para vocês qual foi a alegação dela, né, o que ela disse. A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros, representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país, fim. E daí o Bolsonaro foi e retuitou a Anitta dizendo que ele concordava com ela. Textualmente aqui, concordo com a Anitta, e ele põe um monte de bandeirinha aqui do Brasil e um joinha. A Anitta não curtiu nem um pouco o retweet, bloqueou o Bolsonaro, e daí o Dudu, que é um produtor de conteúdo e roteirista, ele falou o seguinte aqui: maluco, se eu sou a Anitta, no show da semana que vem no Coachella, eu meto uma foto do Bolsonaro bem assassino, aquelas montagens de Hitler só para irritar o velho bosteiro. E aí a Anitta respondeu ao Dudu, e eu acho que é interessante, como eu falei, o ponto que ela tem aqui para justificar, né? Ela diz o seguinte, olha, é que a estratégia deles agora mudou. Eles estão com uma equipe de redes sociais mais jovem e descolada para justamente passar essa imagem dele. Fazer o público esquecer as merdas com piadas e memes da internet que faça o jovem achar que ele é um cara maneirão, boa praça. Então, nesse momento, qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser revertido em forma de deboche pelas mídias sociais dele. Assim o artista vira o chato mimizento e ele o cara bacana que leva tudo numa boa. As pessoas acabam esquecendo o que realmente importa, que é a forma como o país está caminhando para votar pela identificação de fã que você tem pela pessoa. Aquela sensação de queria ser amigo dele, logo você votaria no seu amigo gente boa. E por aí vai a estratégia. Já passa a ser mídia boa quando você cita o nome dele. Não faz diferença se você citou de forma negativa ou positiva, porque quanto mais você cita de forma negativa, mais mídia ele alcança e usa essa mídia para destinar ao que ele quer. Já usei essa estratégia algumas vezes, por isso sei bem o que está rolando. Risos. Comecei a perceber quando eles começaram a usar as músicas dos artistas que odeiam ele no fundo dos seus stories sobre o governo. Agora a estratégia do lado oposto precisa ser citar o nome dele o menos possível. Eu trocaria o slogan Fora Fulaninho para Muda Brasil ou algo que desvincule completamente a narrativa do nome dele, pois isso no momento só vai dar mais mídia e consequentemente mais força. Vocês não me verão falando fora fulaninho, até as eleições acabarem. E sugiro a quem for contra ele fazer o mesmo. Então aqui a Anitta, ela propõe, ela joga a ideia aqui de que qualquer mídia é positiva, qualquer visibilidade é positiva, qualquer tipo de menção ao Bolsonaro vai trazer mais votos para ele de algum modo ou de outro. E a gente sempre lidou com esse dilema, na verdade, né? Desde 2018 a gente tem essa questão, vem passando todo o período do governo Bolsonaro, como enfrentar essa figura sem dar mais visibilidade para ele. E é inevitável que, por exemplo, se você trabalha com questões políticas, jornalistas, por exemplo, né, ou a gente que está falando do Bolsonaro aqui, constantemente questionando as práticas dele, que é impossível a gente falar do Bolsonaro sem mencionar o nome Bolsonaro. Então não tem como. Mas é possível sim, se você for de algum outro partido, ou militante de alguma outra causa, ou estiver tentando agora enfrentar essa aberração, mas se puder não mencionar o nome dele, de certo modo poderia funcionar para neutralizar um pouco o alcance do Bolsonaro. Então, essa é uma dúvida que a gente sempre teve, na verdade, não é de hoje. Essa tática de visibilidade acaba sim trazendo votos,
de um modo ou de outro, mas acaba gerando uma bola de neve. Foi o que aconteceu em 2018. Em grande parte, as pessoas passaram a conhecer o Bolsonaro, e daí, quando o Lula é preso e deixa a corrida e entra o Haddad, que não era tão conhecido assim, chega a ser uma disputa desigual, porque o tempo de atenção dado ao Bolsonaro era totalmente desproporcional. As pessoas estavam, sabe, focadas naquilo, e havia, de um lado, os apoiadores, do outro lado, o rechaço ao Bolsonaro, e é claro que isso levou também a uma bola de neve e compôs o imaginário da população brasileira que na hora de votar, votou nesse cara. Por outro lado, por mais que eu entenda e faça sentido o que diz a Anitta, a gente tem aqui umas leituras que apontam que o Bolsonaro não tem muito para onde crescer mais em termos de votos. Eu quero ler para vocês aqui, é um fio do Twitter, escrito pelo professor Dewison Belém Lopes, professor de Política Internacional da UFMG, e ele diz o seguinte aqui, olha: tem um palpite sujeito a provar-se redondamente equivocado até outubro, mas baseado no monitoramento atento de pesquisas ao longo dos últimos 3 anos. Bolsonaro antecipou seus recebíveis, entre aspas aqui. Já faturou praticamente todos os votos que poderia vir a conquistar no pleito de 2022. A antecipação dos recebíveis vem do derretimento da terceira via, linha auxiliar do bolsonarismo. Intenção de voto em Moro et caterva virou o voto útil em Bolsonaro. Ciro não pertence ao conjunto, é o único cuja eventual desistência ou derrota deixará como espólio votos para Lula. Não é só isso. Bolsonaro já tentou todas as táticas possíveis, de ameaça de golpe a Auxílio Brasil. Nada funciona. A resposta do eleitor não lhe é favorável. Há mais de um ano, a sua rejeição não baixa de 50%, chega a mais de 60% em algumas pesquisas. O teto desce sobre sua cabeça. Tomemos a pesquisa Data Poder da semana, muito comentada. O que revela, e que passa batido nas análises, é que Bolsonaro só cresce 6 pontos do primeiro para o eventual segundo turno com Lula. Não tem mais de onde tirar. Já Lula pode subir até 11 pontos, pois herda votos do Ciro. Outro aspecto da antecipação de recebíveis é a precipitação da campanha eleitoral de Bolsonaro. Se seu governo tem sido uma campanha permanente, o último ano foi ainda mais intenso nos engajamentos. Motociatas, comícios, inauguração de obras e até aumento para funcionalismo. Do ponto de vista estratégico, a campanha do Bolsonaro faz o que tem de fazer. Projeta a imagem do candidato competitivo. Tenta construir narrativa de que ele vai embalar. Bobagem. Os indicadores da economia, principais determinantes de voto, seguirão ruins até outubro. E há todo o desgaste acumulado. O piso alto de Bolsonaro, 25%, 30%, gera ilusão de ótica, mas na verdade a demanda pela reeleição mostra-se inelástica. Novamente, não importa o que ele faça. Há mais de um ano está estagnado. Só cresceu residualmente porque antecipou recebíveis. Então, a análise do Dewison aqui é de que o Bolsonaro já tem os votos que ele vai ter. Ele chegou no patamar dele, chegou no teto dele. Ele já pegou os votos do Moro, que abandonou a corrida, os votos que migraram do Moro para ele. Talvez venha algum voto ou outro de indecisos. Um ponto que o Davidson menciona aqui, e que vale reforçar, é que o Bolsonaro sempre fez campanha antecipada. Ele entrou, no primeiro dia, quando ele assume o governo, ele já começa a campanha eleitoral de reeleição. Então, por exemplo, essa motociata da sexta-feira aí, durante o feriado. Ele faz a motociata, que é uma clara demonstração de campanha antecipada, e ele já fez anteriormente isso, ele fez várias motociatas, jegueciata, ele fez um monte de manifestações que soam ou que são campanha antecipada. Então ele tem feito campanha eleitoral desde 2019, desde que ele assumiu o governo. Isso não é surpresa. Então, se a gente for otimista aqui e pensar que, de fato, ele atingiu o patamar dele, o teto dele, nesse sentido, poderia nos dar um certo alívio de que ele não tem mais para onde correr. Que isso aqui é o que vai se configurar de agora em diante. O fato é, e aqui eu quero ver com vocês o que vocês pensam sobre isso, que a minha percepção, a minha sensação é de que na pandemia muita gente que foi eleitora do Bolsonaro, muitas pessoas que eram bolsonaristas inclusive, durante a pandemia elas se desgarraram diante do desprezo do Bolsonaro pelas mortes dos brasileiros. Quando você tem um presidente que vai lá e diz que não é coveiro, e que imita uma pessoa sufocando, e que diz, tá, e daí, o que eu posso fazer? Quando o eleitor olha isso e vê seus parentes morrendo, e amigos morrendo, e colegas de trabalho morrendo, isso levou um choque, isso deu um choque nas pessoas, e eu acho que muita gente se frustrou e muita gente pensou, cara, esse aqui é um monstro incompetente, porque não dá para ele botar a culpa das mortes na pandemia, do fracasso do combate à pandemia no Brasil, ele não pode pôr a culpa disso no PT. Então, assim, ele tem que assumir os erros dele também. Então, ali eu senti que houve um ponto de ruptura. É um ponto no qual uma parte grande do eleitorado dele começou a olhar e se horrorizar e dizer, olha só, não dá para pôr esse cara no poder de novo. E aí a gente vai ver muita gente que votou no Bolsonaro em 2018, muitas pessoas que nunca mais queriam o PT na vida, votando no PT para poder retirar esse monstro incompetente.
porque é o que ele é uma aberração, é uma abominação, é alguém perigoso. E se ele se reeleger, isso vai ter consequências profundas, desastrosas, tremendas para o Brasil. Eu entendo que muita gente que é de direita no Brasil tem receios do que pode ser o novo governo petista. Tem receios de que venha com espírito de revanche, que o Lula venha se vingar dos opositores, que haja uma sensação, sabe, de agora estamos por cima de novo e vocês vão pagar pelo que fizeram. Não parece ser o tom do Lula, não é o que ele indica, não é o que ele sinaliza. Mas é claro que o governo não é apenas o Lula. Tem toda uma base, toda uma estrutura que pode sim vir alguma pessoa ou outra aí, algum movimento ou outro de revanche e de tentar agora, sabe, tripudiar sobre os derrotados. Há uma chance. Só que haverá aí uma sensação de um retorno à normalidade democrática, pelo menos, né? A sensação vai ser de que um período sombrio passou e agora, apesar de muita gente não querer o Lula de volta, isso vai levar de novo aos trilhos, porque o governo do PT foi um governo normal. É claro que a gente pode antecipar aqui que vai haver escândalos, é inevitável, vai haver escândalos. A diferença enorme aqui é que o governo Bolsonaro não é apenas um governo no qual ocorrem escândalos, de fato, como a gente tem visto agora, do MEC, ou outras circunstâncias que surgiram nos últimos anos e últimos meses também. Não é apenas que existem escândalos ou crises, não é um governo que tem que fazer gestão de crises, mas é um governo que faz uma gestação de crises. Eles criam crises perpétuas para que o tempo todo se mantenha a base mobilizada, inflamada, ativada. É um governo de radicais. E aqui eu sou obrigado, mais uma vez, a mencionar o livro do jornalista italiano Giuliano da Empoli, que se chama Os Engenheiros do Caos. Porque nesse livro aí, o da Empoli menciona justamente isso, né? Que tradicionalmente, jogo político eleitoral, há um movimento dos extremos para o centro. Os candidatos, eles tentam convencer grupos mais radicalizados a virem em direção ao centro e votarem nesses candidatos. Então seria esse movimento das pontas para o meio. E nesse momento, quando você tem crises institucionais, ou crises políticas, ou crises sociais, há uma tendência de um percurso inverso, de candidatos extremistas tentando puxar o voto para os extremos. E aí o que eles fazem? Eles têm uma base galvanizada, 20%, 30%, e isso é o suficiente, por exemplo, em governos parlamentaristas, isso é o suficiente para criar uma bancada substancial, significativa e que não pode ser desprezada quando você tem as coalizões ou o jogo de votações. E aí eles passam sim a influenciar nos rumos de nações. É o que a gente tem visto em muitos países europeus, essa base radicalizada de extremistas ajudando a ditar o tom do governo. Por outro lado, quando é um presidencialismo como o brasileiro ou americano, é preciso que eles consigam conquistar 50% mais um para poder ganhar a eleição. E aí sim há essa base galvanizada e alguns esforços para poder capturar os desgarrados. Então quando a Anitta menciona, né, não mencionar o Bolsonaro, não ficar o tempo todo fora do Bolsonaro, porque isso vai ajudá-lo de algum modo, tem a ver com isso. Você tem lá um grupo extremista tentando puxar agora os desgarrados e assim fortalecer a campanha do Bolsonaro. Aqui a gente tem duas leituras diferentes, né? Uma leitura da publicidade, uma leitura de como isso impacta no imaginário coletivo, e a outra leitura do Davidson, que é um professor, falando já sobre as pesquisas e como esse jogo está se dando e como não há mais espaço para crescer mesmo. Então pode ser, a gente espera pelo menos, que o Davidson esteja certo e que o Bolsonaro já tenha atingido seu teto e seja isso mesmo. Vamos esperar para ver também, porque tem chão pela frente ainda e o Bolsonaro tem usado a máquina e o dinheiro para poder se promover. Então a partida ainda está rolando, nem sequer começou o jogo eleitoral ainda, né? A campanha eleitoral, então tem muita coisa pela frente. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Primeiro sobre a Anitta usando as cores do Brasil no Coachella e dando um bloco no Bolsonaro, porque ela entende que ele está querendo usar agora os artistas a favor da campanha eleitoral dele. E a leitura do Davidson sobre o teto do Bolsonaro, que não tem mais onde tirar voto e que isso aí é o Bolsonaro mesmo. Há muita rejeição ao Bolsonaro, 50% ou mais, então vai ser muito difícil ele reconquistar esses votos. E se você concorda com a minha leitura de que a pandemia ajudou muito a bolsonaristas perceberem que tem uma coisa errada com esse cara, que esse cara não é normal, que esse cara aí é um, sei lá, tá próximo de um psicopata mesmo, alguém que não tem escrúpulos, alguém que não tem nenhum tipo de compaixão com ninguém e que é perigoso. Diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Como você já deve ter percebido recentemente, as pessoas estão muito inflamadas nas redes sociais e no modo como elas debatem umas com as outras na internet. E aí o que a gente percebe são pessoas tentando vencer um debate a qualquer custo, mesmo sem ter razão. Amigos nossos ou pessoas que não conhecemos. E o que a gente percebe é que muitas vezes elas nem sequer sabem como elaborar um argumento coerente, racional e, acima de tudo, ético. E é óbvio que isso contamina o debate e causa um ruído na comunicação. Por isso, quero convidar você para participar de um evento no domingo, dia 17 de abril, às 18 horas, chamado Guerra de Argumentos. E nele eu vou ensinar como debater com responsabilidade nesse cenário agora que a gente vê de guerra ou de futuras eleições. Para participar é só clicar no botão abaixo e integrar esse grupo.